Gente, olha só, dia 6 de outubro, tá chegando, hein? Dia da eleição. Nesse dia, os mais de 540 mil eleitores de São José dos Campos poderão ir às urnas para escolher prefeito e vereador. Para que tudo aconteça de forma segura e organizada nesse dia, o Tribunal Superior Eleitoral estabelece algumas regras para o dia 6 de outubro. E esse é o tema da nossa conversa com Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Limão. Eu que agradeço, uma grande felicidade e satisfação estar sempre aqui esclarecendo dúvidas sobre o processo eleitoral. Limão, para esse dia, né, para o dia da eleição, esse domingo em questão, as pessoas, os eleitores, eles devem ter na consciência que é um dia todo muito diferente, e não ali só aquele período de votar, para quem vai no domingo de manhã, por exemplo, não são só aquelas 2, 3 horas que gasta para votar, e sim um dia todo pensado de forma diferente? Existem regras para o dia da eleição que precisam ser divulgadas, né? A principal delas é que é absolutamente proibido pedir votos, tá, no dia da eleição. Não pode de maneira alguma regimentar eleitores, querer convencer alguém a votar em determinado candidato. Que até um tempo atrás era uma prática comum ali, principalmente perto das escolas, né, dos locais de votação. Isso é um crime, né, chamado de boca de urna, é o crime de aliciamento de eleitores, e ele se configura, inclusive, para quem manda mensagem de WhatsApp no dia da eleição. Não pode de maneira nenhuma, nem pelo WhatsApp, nem pela rede social, nem pessoalmente. E dentro disso, acaba que, dentro dessas regras, né, tem essa questão da boca de urna ali, para quem já está a caminho da escola, e chegando ali no lugar onde vai votar, também tem algumas regras em especial. Existem a proibição, existem também as permissões. O que pode, né? A manifestação individual e silenciosa do eleitor. Portanto, eu posso, no momento que eu me dirigir ao meu local de votação, vestir a camiseta que faça menção ao meu candidato, utilizar um broche, utilizar um adesivo, aquela praguinha, um adesivo redondo. Então, tudo que for manifestação silenciosa individual está autorizado por lei. E o mesário, ele não pode impedir o eleitor de votar se ele estiver com um broche, um adesivo na camiseta. Aproveitando também as dicas do que pode, Marcos, conta pra gente no dia, na cabine de votação, né? É uma dúvida pertinente de muita gente, né? O que pode levar, né? O celular, o caderninho, a folhinha? O celular ele não está autorizado a entrar dentro da cabine de votação. O que o eleitor pode se socorrer é o que nós chamamos de colinha. É um papel em que ele vai anotado quais são os números do candidato, já que nós temos eleição para prefeito e vereador são 5 números. Então as pessoas podem se confundir na hora do nervoso, na hora de se deparar com a urna eletrônica, a gente fica nervosa. Então sim, pode levar um pedacinho de papel com um número anotado do seu candidato, não tem problema nenhum. Só o celular que não é permitido adentrar aí a cabine de votação. Até porque, né, Limão, ali naquele momento, não haver registro, né, do momento em si da votação também é uma segurança para o eleitor, né? Sim, porque o voto é sigiloso, é uma garantia constitucional e nós não sabemos se aquela pessoa que tira foto, ela está fazendo isso para aparecer em rede social ou para dar uma satisfação para algum candidato. Então a justiça não sabe a motivação, por isso que é absolutamente proibido o celular. Limão, como você já está acostumado, já se acostumou, né? Aqui na nossa entrevista sempre tem a participação da população, né, das pessoas nas ruas. Então, vamos conferir a primeira dúvida do pessoal? Meu nome é André, eu moro no Alto de Vila Paiva e o que fazer se eu perdi meu título eleitor? Olha, ainda assim é possível, tá? Se ele não tiver o título, ele tem 2 opções. Ou ele baixa o título no aplicativo de telefone, chamado e-título, é um aplicativo, baixa gratuitamente e consegue votar com e-título, ou ele leva um documento de identificação com foto. Dessas 2 maneiras ele consegue. Inclusive esse ano, 2024, no estado de São Paulo inteiro, até mesmo quem não fez biometria está autorizado a votar nas eleições. Então acaba que são várias formas que tornam, várias medidas, né, que tornam bem prático, bem simples o ato de ir votar. Né? Simplificar ao máximo esse processo para o eleitor, né? Sim, é um ato obrigatório, né? As pessoas são obrigadas a ir votar. Se houver segundo turno em São José dos Campos e a pessoa deixar de votar, ele computa 2 faltas perante a Justiça Eleitoral. Na terceira falta, o título é cancelado.
Essa era uma outra dúvida, Limão. Nesse caso, né, a gente sabe que tem uma quantidade expressiva de brasileiros que vão votar, mas tem aquela quantidade de gente que, por N fatores, não conseguiu votar. E aí, como é que fica, né? O que fazer? Quem teve o título cancelado, quem ficou mais de 3 eleições sem votar, não consegue mais regularizar, não dá mais tempo. A Justiça Eleitoral, há 150 dias antes da eleição, ela encerra qualquer tipo de alteração no cadastro, mudança de endereço, regularização de título. Quem regularizou, regularizou. Quem não, não consegue mais esse ano, só a partir da próxima eleição. E ainda nessa questão das dúvidas, né, da população, vamos conferir mais uma participação dos joseenses? Vamos lá. Eu sou Francisco Rogério, sou da Zona Norte, São José dos Campos, Vila Paiva. A minha pergunta eu posso beber bebida alcoólica no dia das eleições? Pode, né? Todo mundo pode, tem o livre-arbítrio, né? A Justiça Eleitoral, ela não se adentra nessas questões de foro íntimo aí da vida pessoal de cada um, mas a gente não recomenda, já que é um processo muito sério, o processo eleitoral, e nós não podemos de maneira alguma perder essa oportunidade por uma situação de alcoolismo, por exemplo, né? Que as pessoas podem se confundir. As pessoas sem beber se confundem e botam errado, porque dá um nervosismo. Quando você se depara com a urna eletrônica, dá um branco, você não lembra o número do seu candidato. E se a pessoa está alcoolizada, isso pode se agravar, pode trazer um prejuízo muito grande por exercício da cidadania. Então, como que a gente pode orientar, né, a população, o eleitor, para ele pensar esse dia, o domingo ali de votação? Tem algumas orientações básicas que a gente pode dar? Sim, a principal orientação é proibido, absolutamente proibido pedir votos e distribuir propaganda eleitoral, inclusive no WhatsApp. A segunda orientação é, você pode, se quiser, ir vestido um símbolo do seu candidato, um broche, um adesivo, uma camiseta, que é a manifestação silenciosa individual. E a terceira é levar um documento com foto, se não tiver o título de eleitor. E a quarta é que você pode levar uma colinha, uma folha de papel escrito os números dos seus candidatos. E aí está perfeito. Você vai, vota e não comete nenhuma ilegalidade. Perfeito. Bom, é importante a gente entender esse dia como um todo também, né, Mila? Saber que a pessoa planejou ali, como você disse, tem a colinha com o número do candidato, como a Mila bem lembrou, tem a questão da campanha também, não fazer boca de urna, não trabalhar ativamente, enfim, tudo que envolve esse dia da eleição. Obrigado, Limão, pelos esclarecimentos, pelas dúvidas tiradas mais uma vez. Eu que agradeço, permaneço à disposição. Importante, né, Mila? A gente entender também Exatamente. As regras, Exatamente, lembrar mais né? uma vez das regras desse dia. A gente está sempre frisando, né, que são dúvidas que estão sempre aí na boca do povo, né? Então a gente está aqui para contribuir também. Perfeito.